Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica, a nossa 25ª aula. Amém? Bom, irmãos, está chegando o momento então de nós voltarmos com a Escola Bíblica presencial na igreja. Amém? Olha que notícia boa pra gente, né? Estou com saudade da aula na igreja e acredito que muitos irmãos também estão com saudade de assistir às aulas na igreja. Amém? Mas, eu só adianto que está chegando a hora, mas quando chegar o momento, quando chegar o dia, a gente vai deixar avisado. Amém? Mas por enquanto, nós vamos ser abençoados aqui com as aulas da Escola Bíblica aqui no YouTube. Amém? Mas mesmo quando voltar a presencial, as aulas continuarão sendo postadas aqui no YouTube também. Amém? Porque tem irmãos que não conseguem assistir presencialmente, não conseguem estar na igreja domingo de manhã, então é uma bênção também a aula estar disponível na internet, porque muitos irmãos assistem posteriormente. Amém? Bom, irmãos, a aula de hoje é em questão do nosso último A, então, a nossa 7ª trombeta. Lembrando que as duas últimas aulas é o que nós chamamos de parênteses do Apocalipse, quando nós tratamos do livrinho e das duas testemunhas. Amém? Caso vocês não assistiram essas aulas ainda, eu convido vocês a assistirem, são as duas últimas aulas. Nesta aula, então, nós vamos tratar do terceiro ai. Nós tratamos aqui do primeiro ai, que é a 5ª trombeta. Nós tratamos do segundo ai, a 6ª trombeta. E, finalmente, então, chegou a 7ª trombeta. E também é um tema muito legal de ser... de a gente ver, ser muito debatido esse tema, muito discutido. Tem alguns pontos também que divergem, dependendo do seu ponto de vista. Mas isso nós vamos ver em detalhes na aula de hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Vamos falar com Deus? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. Ah, Senhor, como é bom olhar para o céu e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom poder sentar, ó Pai, na tua presença e saber que o Senhor tem nos ensinado a tua palavra. Como é bom, ó Pai, nós olharmos e ver que o Senhor cuidou de nós e podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado pelo teu cuidado. E eu peço que nesta aula, Senhor, o Senhor nos instrua mais uma vez. Eu sempre falo que o Senhor é o nosso professor e isso é verdade. O Senhor é aquele que nos ensina todos os dias. E nós não temos rejeitado a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu sei que o Senhor, ó Deus, tem algo novo para nos entregar nesta aula. Por isso, toma conta de cada minuto, de cada ponto, e que a nossa atenção esteja direcionada totalmente à Tua presença. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos iniciar então a nossa 25ª aula. Vamos lá. Bom, esse slide é o slide padrão que eu tenho colocado aqui em algumas aulas, só para nós lembrarmos, amém, das trombetas que nós vimos até agora. Então nós vimos aqui as 4 primeiras trombetas, amém? Que nós falamos que são trombetas direcionadas à natureza, então nós colocamos ela como trombetas que causam impactos naturais. Então eles impactam os oceanos, impactam os rios, impactam as florestas, amém? Então de forma indireta o ser humano também é afetado, porque se esses recursos naturais são afetados, então o abastecimento de alimentos, a saúde do ser humano em si, que nós dependemos da natureza, nós dependemos dos recursos naturais. Então, se esses recursos são afetados, então nós também seremos afetados. Amém? Então, as 4 primeiras trombetas são juízos que causam impactos na natureza e, consequentemente, ao homem. Já na 5ª trombeta, na 6ª e na 7ª, é o que nós chamamos de ais do Apocalipse. Essa expressão ai é uma expressão direcionada diretamente ao ser humano. Então todos os impactos dos juízos da 5ª, 6ª e 7ª trombeta é direcionada diretamente ao homem. Amém? Nós vimos aqui então a primeira e a segunda. O primeiro e o segundo ai, a 5ª e a 6ª trombeta, que são aulas que nós já demos e nós mostramos o que o Apocalipse fala a respeito desse impacto diretamente ao homem. Bom, na 7ª trombeta então nós vamos ver que é um juízo que nós falamos que é o mais terrível deles,
Porque nós conseguimos, e eu vou demonstrar aqui nesta aula, amém? Que nós colocamos o evento do arrebatamento acontecendo na 7ª trombeta. Amém? Isto é uma visão histórica, como temos falado nas outras aulas. Nós não conseguimos cravar com certeza, mas nós temos argumentos muito legais, muito importantes, muito coerentes para nós inserirmos o evento do arrebatamento na 7ª trombeta. E se esse evento do arrebatamento é glorioso para a Igreja de Cristo, para nós, amém? Para aqueles que ficarem, para aqueles que rejeitarem a palavra, é um terceiro ai, o mais terrível deles, por ter ficado na terra e por ter visto que o Senhor voltou e eles ficaram, ou eles vão conseguir visualizar as consequências do seu não ao Senhor, por não se arrepender, por se deixar levar por essa vida. É por isso que o terceiro ai é o mais terrível dos ais do Apocalipse, porque nós conseguimos colocar o evento do arrebatamento na 7ª trombeta. Bom, esta é mais ou menos a introdução da aula de hoje, amém? Mas nós vamos argumentar aqui o porquê que nós, através de uma visão histórica, conseguimos colocar o evento do arrebatamento no terceiro ai. Vamos lá. Bom, irmãos, então pega a palavra comigo em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19. Em cima desse texto, então, vamos analisar a 7ª trombeta. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor começa assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vamos lá. A trombeta, irmãos, começa com uma declaração profética do triunfo de Deus e do Cordeiro sobre o mundo. Essa declaração se consumará de vez quando Satanás for banido da terra, o que ocorre após o Gog e Magog. Amém? Esse evento aqui que nós chamamos de Gog e Magog é um evento que está no Apocalipse, mas são eventos que nós vamos ver posteriormente. Amém? Não é bom a gente ver isso agora, porque atrapalha um pouco a nossa linha de raciocínio. Mas eu adianto para vocês que essa consumação deste início aqui da 7ª trombeta, desse triunfo, acontece então no Gog e Magog, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Amém? Então, a respeito do Gog e Magog, veremos em estudos posteriores. Segundo ponto aqui é que podemos verificar aqui nesse texto que de fato Cristo então ele exercerá um reinado milenar em um tempo determinado. Amém? Isso demonstra literalidade quando nós falamos de milênio. Se você quer relembrar, na aula 10 nós falamos um pouco sobre o milênio. Nós falamos sobre as visões, as linhas teológicas a respeito do evento do milênio, sobre ser literal ou não. Amém? Nós adotamos uma literalidade, demos argumentos ali na aula 10. Caso você não assistiu, eu convido vocês a assistir para você entender um pouquinho melhor essa expressão milênio. Amém? Mas nesse texto que nós lemos aqui agora em Apocalipse 11, nós podemos verificar então que o milênio muito provavelmente é literal. Amém? Porque esse texto demonstra realmente literalidade. Em um tempo determinado, Cristo vai assumir o seu reinado em um período milenar, em um reino milenar. Amém? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, a respeito dos 24 anciãos, nós vimos em detalhes, explicamos em detalhes na aula 11 e 12.
quando nós falamos da majestade de Deus. Caso vocês também não tenham assistido, aula 11 e 12, você verifica ali uma análise completa sobre os 24 anciãos. Amém? Vamos continuar aqui então. Olha essa expressão que interessante, irmãos. Que és e que eras. O texto que eu li para vocês aqui é da a versão revista e atualizada. A versão revista e atualizada aparece somente que és e que eras. Mas caso você leu comigo na versão corrigida e fiel, você verifica que tem a expressão que eras e que há de vir. Que és, que eras e que há de vir. Então você consegue ver essa diferença nas duas versões, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque esse ponto é um dos pontos que eu quero colocar aqui nesse slide. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou citando as duas versões aqui da palavra. Amém? Então o primeiro ponto que localiza o arrebatamento, aqui na última trombeta, é que a partir daqui não aparece a expressão há de vir. Bom, na revista e atualizada realmente nós não encontramos o há de vir. Mas você me questiona, Renato, eu li na versão corrigida e fiel e eu encontrei o há de vir, então não sustenta o seu argumento, né? Mas se você vê, irmão, o há de vir, ele está muito ligado ao texto posterior. Então, se você lê aqui corrigido e fiel, você verifica essa palavra. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então essa expressão que tomaste o teu grande poder e reinasse é o que está ligado à expressão há de vir. Se você lê na revista e atualizada, esse há de vir ele não é simplesmente suprimido, mas ele está ligado à questão do reino de Cristo acontecendo. Tá? Deixa eu pegar a versão aqui, irmãos. Se eu pegar a versão, então, revista e atualizada, você encontra a seguinte palavra. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Então, a revista atualizada não coloca o há de vir, porque ele está ligando a vinda de Cristo com o reinado dele. Amém? E aqui na revista, na corrigida e fiel, ele cita o há de vir, mas ele coloca essa expressão há de vir no tempo que ele está falando sobre o reino de Cristo na corrigida e fiel, que o há de vir também está ligado ao reino dele. Amém? Eu não sei se eu fui um pouco confuso na minha explicação, mas nenhuma das versões está errada. As duas estão corretas. Amém? É apenas que o há de vir ele está ligado ao reino que Cristo exercerá neste período aqui da sétima trombeta. Amém? Essa é uma visão histórica. Tá? Então, só para evitar problemas, porque caso você leu numa versão corrigida e fiel, você pode me questionar que na sua está o há de vir. Mas na revista atualizada não tem essa expressão há de vir por este motivo, porque o há de vir está ligado ao texto que vem posteriormente a essa expressão, falando sobre o reino de Cristo. Amém? Então, nós temos essas três expressões aqui, que eras, que és e que há de vir, que nós lemos em outros textos. Aqui na revista atualizada não tem o há de vir, na corrigida e fiel tem o há de vir. Amém? Bom, quando nós vemos, irmãos, a expressão que eras, quando a Bíblia fala e refere-se a Cristo como aquele que eras, ele está falando sobre realmente o Messias prometido lá de Gênesis. Então, desde Gênesis até a ressurreição dele lá nos Evangelhos, durante toda a história da humanidade, o Messias foi o responsável por salvar o homem. Até mesmo na época de Moisés, na época da lei, Jesus Cristo, ele era simbolizado através do sacrifício do animal. O sangue derramado ali era uma referência a Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre a lei, então ele foi o sacrifício vivo, ele foi o sacrifício perfeito. Então, de Gênesis até a sua ressurreição, a Bíblia usa essa expressão que eras. Ou seja, aquele que foi prometido de Gênesis veio e cumpriu o seu ministério e salvou o homem. Quando a Bíblia usa a expressão que és, ela está falando de hoje. Hoje Cristo ele está vivo, ele está em nosso meio, ele está aqui conosco e ele está exercendo o papel realmente de intercessor da igreja, realmente exercendo o papel dele como Deus Filho, tá? Então, o que és?
Ele é hoje o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a expressão que há de vir, que está realmente ligada à segunda vinda de Cristo. Amém? Que nós colocamos como o arrebatamento, o milênio. Então, tanto o evento do arrebatamento como o evento do milênio, né, ele está muito ligado à expressão há de vir. Então, Cristo ele voltará para exercer o seu reinado no milênio e para arrebatar a sua igreja. Tá? Então, está aqui a explicação de todos os termos quando a Bíblia cita que eras, que és e que há de vir. E eu expliquei para vocês aqui porque que em uma versão da Bíblia não tem o há de vir, na outra versão da Bíblia tem o há de vir. Amém? Então, a partir desse ponto, toda vez que fizer alusão a Cristo, a expressão será, era, é, sendo suprimido o há de vir. Amém? Expliquei para vocês aqui agora. Isso indica claramente que o arrebatamento está localizado neste momento da revelação. Porque o há de vir, ele está extremamente ligado ao milênio, está extremamente ligado ao arrebatamento, tá? Então, se a Bíblia não cita o há de vir, tá? É porque ela está falando realmente, nós podemos caracterizar aqui numa visão histórica que o arrebatamento está acontecendo aqui na sétima trombeta. Amém? Bom, mas nós temos outros argumentos aqui para nós inserirmos o evento do arrebatamento na sétima trombeta. Vamos lá. E começastes a reinar. Então note, o tempo verbal fala do início do reino de Deus e do Cordeiro sobre o mundo. Este reino é o milênio, que é a consumação do reino de Cristo sobre a terra. Amém? Então tá claro, irmãos? É esse tempo verbal que eu falei para vocês. Em uma versão da Bíblia, o tempo verbal e começastes a reinar aqui na versão revista atualizada, por isso que ele suprime a expressão há de vir, porque ele veio e começou a reinar. Amém? E na outra versão, ele cita o há de vir como tomando o seu reino para iniciar o reino. Tá? Existe um pouco essa confusão, mas é até um pouco difícil para eu explicar essa questão. Tá? Mas esta é a explicação que existe. Amém? Caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre isso, manda mensagem para mim ou me chama na igreja que nós tentamos explicar isso da melhor maneira possível. Amém? Veja o que diz, irmãos, Hebreus capítulo 1 do versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Verificamos aqui então uma promessa de Deus Pai ao Deus Filho, que é Cristo, que teria um tempo determinado para acontecer até que o ponha. Ou seja, o reino de Cristo, que nós chamamos de milênio, ainda vai se consumar. Amém? Então o arrebatamento é o início deste cumprimento, o início desta promessa. Então quando você usa essa expressão aqui em Apocalipse 11, e começastes a reinar, realmente é uma referência sobre o cumprimento da promessa que Deus Pai fez a Deus Filho, aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Então, quando esse tempo determinado, que Deus coloca os seus inimigos por escabelo de seus pés, o início do reino de Cristo começa a acontecer. O milênio começa a acontecer. Então é muito forte o argumento de nós localizarmos o início do arrebatamento e, consequentemente, o início do milênio aqui na sétima trombeta. Amém? Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira. As trombetas, irmãos, que nós vimos da primeira à sexta, nós batemos muito na tecla que foram juízos preliminares, foram juízos de forma parcial. Ele não destruiu totalmente, mas a destruição foi parcial. Como resultado da rebeldia dos homens e da rejeição a Deus. Então a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta acontece como consequência da rejeição do homem para com Deus. Acontece por causa do pecado, da insistência do homem em permanecer no pecado. Então, os juízos da primeira a sexta trombeta acontecem, mas de forma parcial. A porção maior e irreversível da ira divina, então, se manifestará nas taças, quando nós veremos ali no capítulo 16. Amém? Então, quando a Bíblia usa essa expressão, iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira. Essa expressão, então veio a tua ira, realmente demonstrando que agora vai chegar uma ira absoluta, uma ira que vai ter uma destruição total. A Bíblia está se referindo aqui às taças. Amém?
Da primeira à sexta trombeta, nós definimos como sendo juízos preliminares, juízos parciais. E a sétima trombeta, nós verificamos 2 pontos. Que a sétima trombeta dá o início ao arrebatamento e, consequentemente, às bodas do Cordeiro. Amém? E a sétima trombeta, então, em paralelo, dá início à grande tribulação e, consequentemente, às taças. Eu falei em estudos anteriores que a grande tribulação é um período de 7 anos e ela se inicia após o arrebatamento da igreja. Então a sétima trombeta dá o start, segundo esta visão. Amém, irmãos? A sétima trombeta dá o start para o arrebatamento. Ao mesmo tempo, então, se inicia a grande tribulação. Então, a partir do momento que se inicia o arrebatamento, ao mesmo tempo se inicia a grande tribulação. É por isso que a flechinha está apontando para esses 2 eventos. E quando se inicia o arrebatamento, automaticamente vai se iniciar no céu, com a igreja arrebatada, as bodas do Cordeiro. E automaticamente, quando se inicia a grande tribulação, acontece as taças. Amém? Então, irmãos, durante esses 7 anos, o período de 7 anos vai durar as bodas do Cordeiro, e os 7 anos também vai durar a grande tribulação. Então, eu posso dividir aqui que a sétima trombeta é o início do acontecimento do arrebatamento das bodas do Cordeiro no céu, e a sétima trombeta dá um início à grande tribulação e às taças aqui na terra. Amém? Bodas do Cordeiro no céu, taças na terra. As bodas do Cordeiro para aqueles que foram arrebatados para a igreja, para aqueles que participaram do arrebatamento, e a grande tribulação para aqueles que ficaram, para aqueles que rejeitaram a Deus. Amém? Taças, juízos de Deus que têm destruição total, não mais parcial. Está clara a questão? A diferença das trombetas para as taças e o porquê que a sétima trombeta é o start para esses 2 grandes eventos, arrebatamento e grande tribulação. Amém? Segundo uma visão histórica. Vamos lá. E o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Então aqui nesse texto nós podemos verificar que essa recompensa é o que nós chamamos de tribunal de Cristo. É praticamente unânime entre os estudiosos que o tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento. Diante disso, temos um argumento muito forte que o evento do arrebatamento, então, acontece nesta sétima trombeta. Amém? Então esse texto, quando fala de recompensa e chegou o tempo de dares recompensa, então nós conseguimos linkar esta tempo de recompensa com o tribunal de Cristo, que nada mais é do que o tribunal que estará ali somente pessoas salvas, a igreja, para receber o seu galardão. Amém? Então essa recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, você verifica aqui que ele não cita ninguém do mundo. Esse tribunal de Cristo, então essa recompensa não é para dar a ninguém que rejeitou a palavra, não, mas somente a igreja, os filhos de Deus. Amém? Tribunal de Cristo só estará presente a igreja, só estará presentes os servos de Deus para receber galardão, somente isto. Amém? Então, recompensa aqui nesse texto de Apocalipse 11, link com o tribunal de Cristo, que é nada mais é do que esse evento de dar galardão ao povo de Deus, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tá bom? Então, diante disso, nós temos um argumento aqui que do Apocalipse 11 está citando esse texto sobre recompensa, sobre o tribunal de Cristo. Nós podemos então associar que é um evento que está acontecendo dentro da sétima trombeta. Então é um evento que, para esse evento acontecer, para que esta recompensa aconteça, para que o tribunal de Cristo se inicie, o arrebatamento tem que ter acontecido. Então, se o Apocalipse 11 está citando recompensa, está citando o tribunal de Cristo, então logicamente o arrebatamento obrigatoriamente tem que ter acontecido. Amém? O tribunal de Cristo ele não pode se iniciar antes do arrebatamento. Não faz sentido. O tribunal de Cristo somente se inicia após o arrebatamento. Ok? Olha o segundo texto aqui. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então olha a antítese, né? No primeiro texto você verifica recompensa aos servos, recompensa aos profetas, recompensa aos santos. Mas no segundo texto,
Ao mesmo tempo chegou o tempo de destruíres os que destroem a terra. Recompensa para o primeiro grupo, destruição para o segundo grupo. Então, diante desses dois textos, podemos estabelecer uma relação. Veja comigo. Em relação à sétima trombeta, no texto 1, nós estamos falando então de recompensa, tribunal de Cristo, arrebatamento. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 9 a 15. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui em 1 Coríntios capítulo 3, irmãos? Ele está falando sobre o tribunal de Cristo. Ele está falando que naquele dia, tudo que nós fazemos, tudo que nós construirmos, baseado em Cristo, baseado na rocha, baseado no fundamento, tudo que nós levantarmos, usando Jesus Cristo como alicerce, porque Ele realmente é o alicerce de qualquer construção que nós venhamos a fazer, isto será provado naquele dia. Mas não para nos destruir, não para nos condenar, mas para nos recompensar. Naquele dia, tudo que nós fizermos para Deus será provado pelo fogo. Se queimar, se perderá. Mas se nós construirmos coisas sólidas, nós receberemos um galardão precioso. Amém? Mas se queimar, irmãos, o apóstolo Paulo é claro aqui, não é para nos destruir. Amém? Mas é para realmente nós ficarmos cientes que tudo que nós construirmos para Deus, um dia será provado no tribunal de Cristo. Amém? Então, esse primeiro texto aqui, e o tempo de dar as recompensas, é associado então ao tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, eu coloquei essa passagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, só para a gente ter em mente o que é então essa recompensa, esse tribunal de Cristo. Tá claro, irmãos? Que a sétima trombeta, é coerente nós falarmos que a sétima trombeta dá início então ao arrebatamento, dá início ao tribunal de Cristo, por esse texto 1. Amém? Bom, vamos então para esse texto 2. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, é o início então da grande tribulação, é o início das taças, que é esse texto 2, destruição. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 23. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando que a criação espera ansiosa pelo arrebatamento, pela redenção dos filhos de Deus, pela redenção da igreja. Porque quando esse dia chegar, então se fará justiça e Deus destruirá os que destroem a terra. Então Romanos 8, de 18 a 23, confirma que o início do arrebatamento será o start para o início da destruição da terra. Amém? Então, se a sétima trombeta está anunciando o arrebatamento, a sétima trombeta então anuncia a grande tribulação. Texto 1, arrebatamento. Texto 2, grande tribulação. Faz sentido, irmãos, esta comparação? Amém? Se está confuso, escreva no comentário para mim,
por favor. Outro ponto de grande discussão sobre a última trombeta, sobre a sétima trombeta, é o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 52. Uma passagem muito famosa. Acompanhe comigo a leitura. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Então, diante desse texto, nós podemos fazer uma pergunta muito coerente aqui para esta aula. Vamos a ela. A última trombeta, citada então pelo apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, é a mesma trombeta citada em Apocalipse? Em suma, essa última trombeta que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, é a sétima trombeta do Apocalipse? Vamos à resposta. Para responder essa pergunta, nós precisamos considerar alguns pontos, amém? Para que nós possamos basear a nossa resposta. Primeiro ponto. O apóstolo Paulo cita trombeta, pois como vimos em estudos anteriores, a trombeta, amém, era uma referência muito forte para os judeus e para os povos que recebiam as cartas do apóstolo Paulo por causa do seu significado. Então eu falei em estudos anteriores que a trombeta tem essa função de anunciar, de anunciar realmente algo muito grande, tá? Então, a expressão trombeta era muito significativa para esses povos que recebiam as cartas. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo usa trombeta. Ele está falando de acontecimentos importantíssimos. Então, quando cita trombeta, é anúncio de algo importante. Amém? Segundo argumento que eu coloquei para vocês é que provavelmente o apóstolo Paulo não sabia da existência das 7 trombetas. Amém? Pois o apóstolo Paulo morreu em 64 depois de Cristo. E João escreveu o Apocalipse em 96 aproximadamente, ou seja, uma diferença aproximada de 30 anos. Então, existe uma diferença de tempo muito grande entre a escrita do Apocalipse e a morte do apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 52 ao 50 e 52, o apóstolo Paulo ele não tinha o conhecimento que iria existir a 7 trombetas do Apocalipse. Então, é muito difícil o apóstolo Paulo a gente poder relacionar a trombeta que o apóstolo Paulo fala, amém, com as trombetas do Apocalipse. E esse segundo argumento é muito forte, porque João escreveu o Apocalipse e as 7 trombetas foi revelada em Apocalipse 30 anos depois da morte do apóstolo Paulo. Era muito tempo a diferença. Amém? Mas acompanhe comigo aqui. Somente então com esses 2 primeiros argumentos nós podemos responder que dificilmente o apóstolo Paulo está falando aqui das trombetas do Apocalipse. Então a resposta é não. Amém? A última trombeta que o apóstolo Paulo está citando em Coríntios não é a 7ª trombeta do Apocalipse. Tá? Por causa desses 2 argumentos que eu coloco aqui para vocês. Tá? Mas mesmo com a resposta sendo não, ainda assim podemos criar mais 2 argumentos. Acompanhe comigo. A expressão trombeta utilizada pelo apóstolo Paulo refere-se a anúncios extremamente importantes. E o fato dele utilizar a expressão última, ele logicamente está se referindo ao grande e mais importante anúncio de Deus para a igreja, que é o arrebatamento. Amém? Então, a última trombeta do apóstolo Paulo, ele está se referindo ao arrebatamento. E ele fala, a última trombeta, se nós formos traduzir, é o último grande anúncio, o último grande momento da igreja, ou seja, o arrebatamento, ao toque desse último anúncio, a grande chamada, amém? É por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, tá? Mas o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento, quando ele está falando ao toque da última trombeta, tá? Diante de todos os pontos que demos desde o início desse estudo, amém? Todos os slides que nós passamos aqui,
nós podemos verificar que os eventos contidos aqui na sétima trombeta do Apocalipse nos remete ao arrebatamento. Amém? Então existe sim uma associação, nós podemos fazer uma associação entre a última trombeta que o apóstolo Paulo escreve em Coríntios com a sétima trombeta do Apocalipse. Porque todos os argumentos que nós demos aqui diante de uma visão histórica, nós conseguimos sim relacionar a sétima trombeta com o arrebatamento, e de fato a última trombeta do apóstolo Paulo é o arrebatamento. Existe então essa junção. Amém? Mesmo que o apóstolo Paulo não está se referindo às trombetas do Apocalipse, e João também não se refere à trombeta do apóstolo Paulo, tá? Por causa da diferença de escrita entre as duas cartas, mas na verdade os dois estão falando a mesma coisa. Amém? Com os argumentos 3 e 4, nós podemos dizer que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João estão falando então do mesmo evento, estão falando do arrebatamento. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele fala a última trombeta, o apóstolo João, quando ele fala da sétima trombeta, ambos estão então falando do arrebatamento, de acordo com os argumentos que nós demos aqui. Você vai encontrar pessoas que não vão concordar com isso, irmãos. Amém? É por isso que eu estou baseando a minha explicação. Tá? É por isso que o Apocalipse é um livro muito debatido. Porque muitas pessoas não enxergam desta maneira, é coerente. Mas se você enxerga dessa maneira, é coerente você defender a sua visão. Amém? E a última parte aqui do nosso estudo, que realmente termina essa sessão aqui do capítulo 11, é esse texto. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva, ou saraivada. Amém? Vamos lá. A arca da aliança, que é o símbolo da aliança entre Israel e Deus. Existe muito debate sobre isso, e algumas pessoas falam que então acharam a arca da aliança está no céu. Mas a expressão aqui utilizada, a arca da aliança, como nós falamos também do altar de incenso, lembra de outras aulas que nós falamos aqui sobre o altar de ouro? Amém? A arca da aliança tem o mesmo sentido. Aqui o Apocalipse ele utiliza o significado da Arca da Aliança para corresponder a uma informação. Então eu coloco para vocês que a Arca da Aliança, que se nós lermos o Antigo Testamento, é um símbolo da aliança entre Israel e Deus. Amém? Então tem um motivo para Deus escrever aqui, e foi vista a Arca da Aliança. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua aliança foi vista no seu templo. Então esta visão da Arca da Aliança tem um significado, tá? Então a Arca da Aliança tem significado entre a aliança entre Israel e Deus. Esta visão da Arca da Aliança demonstra então que Deus iniciará um tratamento específico com Israel, pois o tempo dos gentios se encerrou, né? O tempo dos gentios é o arrebatamento, e nós podemos confirmar isso em Romanos capítulo 11, do versículo 25 ao 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Amém? O apóstolo Paulo está falando então sobre um tratamento entre Deus e Israel, quando o tempo dos gentios haver entrado. Amém? Que é o arrebatamento. Tá? Então essa visão da Arca da Aliança no céu demonstra realmente então que o tempo de Deus tratar com Israel chegou. Amém? É simplesmente isso. Não é que a Arca da Aliança lá do Antigo Testamento Deus pegou da terra e transportou para o céu. Não é esse o significado. O significado aqui é que a expressão aqui, Arca da Aliança, está demonstrando que Deus tem uma aliança com Israel e que o tempo de tratamento entre Deus e Israel chega nesse momento. Amém? Tá claro? O tempo dos gentios acabou, agora Israel será visitado por Deus. Amém, irmãos? Então essa é a expressão aqui e é essa a explicação. Tá ok? A partir daqui, a narração do Apocalipse, então, ela focaliza a sua atenção sobre a terra e o conflito que se desenvolve ou desenvolverá sobre a mesma. Serão 7 anos, então, de domínio do anticristo,
e começa finalmente a grande tribulação. E grande tribulação será o estudo, no próximo estudo, amém? A 26ª aula, nós vamos entrar com explicações em detalhes a respeito da grande tribulação. Então não perca, irmãos, na próxima aula nós veremos em detalhes, tá? A grande tribulação. Amém? Bom, irmãos, se você gostou da aula, escreve no comentário para mim. Se você tem alguma dúvida, também escreve. Tem alguns pontos aqui que podem ter causado dúvidas. Amém? Mas é uma aula, tá? Para mim está claro. Para você está claro? Para você que está ouvindo aí, tem algum ponto que poderia ser melhor explicado? Escreve no comentário para mim, que nós explicamos de outro modo se for necessário. Tá bom? Bom, irmãos, vamos encerrar a aula de hoje então. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve para mim. Tá bom? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, pela tua presença, pela tua palavra. Eu te agradeço pelas explicações. Eu te agradeço porque o Senhor está conosco. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor voltará. Como é bom saber, ó Pai, que a tua vinda está próxima, que o arrebatamento está próximo. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. E eu peço que o Senhor continue, ó Deus, porque nós dependemos do Senhor. E nós queremos a cada dia mais sentar aqui e aprender a tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado. E é mais uma aula que eu entrego ao Senhor. E eu peço que o Senhor nos conduza e que, se assim o Senhor quiser, nós possamos estar na próxima semana novamente ouvindo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado da aula. E eu espero vocês na 26ª aula, quando nós vamos iniciar então em detalhes o estudo sobre a grande tribulação. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser.